Irmãos, a paz do Senhor, eu estou aqui na Central, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A gente está aqui no Banaim de Domingos Martins, mais uma vez para essa transmissão, a transmissão daquele momento que antecede o culto, quando a gente conversa um pouco com o pastor que vai estar na condução do culto. E mais uma vez estamos aqui do Banaim de Domingos Martins. Aliás, nós estamos tendo um fim de semana de seminários e está sendo uma experiência maravilhosa. Aqui está friozinho, 17 graus mais ou menos, está chuvoso, tempo chuvoso, mas está sendo um ambiente extremamente agradável. Tivemos um seminário ontem, no sábado, para jovens e adolescentes, ou adolescentes e jovens. Tivemos um seminário de ciência e fé hoje que foi maravilhoso, as palavras que foram trazidas, a associação que foi colocada entre os aspectos científicos e os aspectos espirituais. E na terça-feira haverá mais um seminário, que é um seminário voltado para as senhoras, direcionado para as senhoras. É importante dizer o seguinte, que de todos esses seminários que estão sendo transmitidos, todos os irmãos podem participar, não há nenhum impedimento, por exemplo, que uma jovem ou até um jovem, se desejar, assista também ao seminário das senhoras, porque os assuntos que são trazidos são muito edificantes e isso é uma bênção para nós. A gente aprende, a gente cresce espiritualmente, e isso é muito importante. Embora as palavras naturalmente sejam direcionadas para as senhoras. E nós estamos aqui, nesse momento que antecede o culto, com o pastor Eustáquio, que está conosco aqui. Eustáquio, a paz do Senhor, seja bem-vindo a esse momento. Pastor Eustáquio, nós somos parceiros de Missão Amazônia, né, Eustáquio? A gente teve a oportunidade de viajar, de participar daquele momento da Missão Amazônia. E já tivemos uma conversa como essa com a Adaíso, o pastor Adaíso. Amanhã, inclusive, vamos ter uma conversa com o pastor João Cidade, que vai trazer a mensagem amanhã. E que todos nós temos tido a experiência. E com a Adaíso já conversamos bastante sobre a missão, particularmente. Eustáquio, você mora em Viçosa. Não, Lavras. Lavras. Eu estudei em Viçosa. Ah, tá certo. 9 anos da minha vida em Viçosa. É porque você também está no grupo de Ciência e Fé. Sim. Você também tem uma formação. Em que área que você tem formação? A minha formação é agronomia. Eu estudei aqui em Alegre, né, no sul do Espírito Santo. E depois de fazer o curso de agronomia, aí eu fui para Viçosa. E fiz lá o mestrado e doutorado na área de microbiologia e genética e melhoramento. Inclusive, na Missão Amazônia, você compõe aquela equipe que vai exatamente para fazer pesquisas, né? Qual o objetivo dessa pesquisa que é feita? Na época, nós tínhamos uma preocupação muito grande, dentro do contexto até social, de conhecer um pouco da realidade, né, da população ribeirinha. E nós focamos num dado momento, não foi apenas isso, mas focamos num dado momento para conhecer melhor a qualidade da água que eles bebiam. Inclusive fomos em hospitais, fomos em escolas, né, na casa de algumas pessoas, coletando amostras de água para depois levar, né, para poder fazer análise dessas amostras, né. Além de coisas básicas que a gente tinha interesse também, até pela universidade, conhecer um pouquinho da diversidade de fungos, né, ali na região da Ilha do Marajó, que foi algo assim muito interessante também. Eu não sei sobre o aspecto científico, mas sobre o aspecto social, aquilo que nós fazemos, a percepção que vemos lá, que de fato é um ambiente muito diferente daquele que nós estamos acostumados. Sim, uma realidade completamente diferente. E apesar de nós conhecermos, lermos, mas é muito diferente quando você chega no local e você percorre, você entra na casa das pessoas, aquelas populações ribeirinhas. É uma experiência muito marcante. Em todos os aspectos, é muito marcante e edificante. Então, são assim, oportunidades, né, que o Senhor nos dá. Maravilhosas. Para nós, realmente maravilhosas, porque abre o nosso entendimento, a nossa compreensão e essa importância, né, da participação da igreja em dar um pouco de retorno, né, para esse tipo de comunidade, né? É isso, Missão Amazônia, que está
há 2 anos sem acontecer em função da pandemia. Estamos orando aí. Estamos sentindo muita falta, né? Faz falta. É uma experiência. Estamos ansiosos aí para retornarmos. Muito bem. Agora vamos falar sobre o pastor Eustáquio, né? O pastor, servo de Deus. Conta um pouco da sua... A gente naturalmente não tem tempo para falar tudo, que aliás essa tem sido uma experiência com todos aqueles que nós entrevistamos, é que o tempo acaba ficando curto, porque de fato são muitas experiências com o Senhor. Recentemente, eu comentei isso ontem, alguém me perguntou como é que é o preparo do pastor na Igreja Maranata. Eu disse, desde que nasce. Ele nasce e já começa a ser preparado, porque a experiência de vida vai sendo agregada e a gente vai construindo a experiência do ministério. Então fala um pouquinho do Eustáquio, quando conheceu o Senhor, como foi a sua experiência de salvação e o que o Senhor foi fazendo ao longo da sua vida. Então, eu vim de uma família, de uma herança religiosa, e que na verdade incutiu na minha mente que sair daquilo seria como que uma traição à família. E Deus, na verdade, Ele vai trabalhando, né, nas nossas vidas sem que a gente perceba. E o Senhor foi me inquietando ao longo, desde a minha adolescência, mas pesava muito aquilo. E aí aconteceu que eu passei no vestibular, fui fazer agronomia em Alegre, aqui no Espírito Santo, e foi ali que eu me converti. E foi muito interessante, porque desde o primeiro dia que eu coloquei os pés na igreja, o louvor, ele inundou a minha alma. Glória a Deus. E aquilo ali era tudo que eu esperava, mas ainda ficava o peso daquela herança, aquele sentimento. E na verdade eu ainda fiquei na minha mente pensando um pouco, vou esperar, ainda não vai ser dessa vez. Até que um dia eu voltando, né, de um dos cultos, isso foi num sábado, e aí eu comecei a ver diante de mim 2 caminhos. É como se houvesse uma bifurcação, um caminho da esquerda e da direita. E eu fui andando e vendo esses 2 caminhos e uma voz dizendo para mim, escolhe hoje o caminho que você vai andar. E aquilo foi na minha mente até eu chegar em casa. E aí ao chegar em casa eu entendi que não tinha jeito. Ali eu entrei no meu quarto, dobrei os joelhos e falei, Senhor, a partir de hoje eu vou servir o Senhor. Glória a Deus. E a partir daí, uma coisa que foi muito marcante na minha vida foi o aspecto das doutrinas. Porque, claro, às vezes a gente vem de cultura, você está dentro de universidade, e é aquela situação em que a razão, ela pesa muito. Mas o Senhor fez questão de ir confirmando cada doutrina na minha vida com experiências. Cada doutrina. Então, consulta a palavra. Assim, o Senhor fez questão... Eu não sou pessoa de ter visões, sonhos e tudo. Tive alguns sonhos ao longo da minha vida, mas todos eles falando de consulta à palavra. Era como Deus falando assim, olha, não duvide disso, porque isso é do meu espírito. Que coisa. Né? E aí, como obreiro, eu fui levantado como diácono muito jovem, ainda solteiro, na verdade. Eu sou dessa época também. Também? E claro, vivi essa experiência também. A gente sofre um pouco, né? Ainda mais sendo novo, muito jovem. Mas foram muitas experiências assim, extraordinárias, né? De madrugada, por exemplo. Eu me lembro de uma vez, uma irmã chegou na madrugada, isso foi em Alegre ainda, e ela assim apavorada, porque o Senhor despertou ela de madrugada, porque ela tinha uma vizinha que o jovem, ele tinha um tumor, e ele fez uma chapa do cérebro, ia fazer, mas era algo que não tinha muita esperança. E o Senhor falou com ela, falou assim, olha, eu vou te cobrar se ele morrer. E ela chegou muito apavorada na madrugada. E aí ela foi despertada para ir na madrugada, né? E aí eu estava lá e ela me falou, eu falei, não, minha irmã, fica tranquilo, o Senhor falou isso com você porque Deus quer operar um milagre, né? E aí naquele mesmo dia, logo depois encerramos a madrugada, fomos na casa daquele jovem, oramos com ele. Naquele mesmo dia ele foi para o culto, ele se converteu ao Senhor. E quando ele foi realmente para o Rio de Janeiro para fazer um novo exame, para ver como é que estava a situação, para marcar a cirurgia, os médicos não entenderam nada porque não havia mais nenhum tumor, né? Glória a Deus. Então, assim, e aí, quer dizer, nós poderíamos ficar aqui muito tempo contando as experiências dos milagres. E é por isso que a gente fala que nós vivemos uma obra tão extraordinária
que se nós fôssemos juntar nas nossas experiências, nós precisaríamos escrever muitos livros de Atos, né? Isso é verdade, isso é verdade. As experiências são muito maravilhosas. Exatamente. Mesmo. Então a gente só escolhe uma ou outra para contar. Minha vida profissional foi um milagre também. Não, até pelo fato de que o Senhor te trouxe. E aí, a condução da vida profissional é aquilo que nós aprendemos em Salvação, Ato e Processo. O Senhor já vai construindo, o Senhor elege e já vai preparando todas as coisas. Pelo que você contou, então, a sua ida para Alegre foi determinante para ter uma experiência com o Senhor. E você foi para Alegre para estudar. Foi para estudar. Mas a gente pensa assim na nossa mente, né? Se eu não tivesse saído de junto da minha família, teria sido muito mais difícil. Com certeza. Né? Porque havia uma pressão muito grande sobre aquilo. Então, quer dizer, antes, por isso que eu falei, antes da gente saber, Deus já está providenciando todas as coisas, né? E aí nós vamos vendo, e hoje por isso que eu falo muito para os jovens. Eu falo assim para o jovem, olha, acompanhe a trajetória de um jovem fiel ao Senhor. E aí eu falo, eu já fui jovem, pode até não acreditar, né? Mas eu já fui jovem, né? E eu posso dar esse testemunho. E eu até falo, olha, o jovem, se você quer que Deus te abençoe na sua vida, claro, prepare-se, vai estudar, né? Você é que limita. Mas a nossa experiência é que quando chega a hora que nós não damos conta, aí entra o milagre. Glória a Deus. Né? E foi assim que o Senhor fez comigo. Eu me lembro quando eu fui fazer o concurso em Lavras, e eu até brinco, né, que eu sigo aquela recomendação do Amadeu, né? Pede para as senhoras orar. E eu lembro que eu fui fazer o concurso e lá em Viçosa, eu pedi para uma das servas, né? Falei assim, olha, vou fazer um concurso, pede para as irmãs para orarem. E depois eu fiquei sabendo que ela de fato orou, porque ela teve um dom que foi o dom daquilo que Deus fez no meu concurso. Glória a Jesus. Porque quando eu fui fazer esse concurso, era apenas 2 candidatos, eu e outro candidato. E ele tinha tudo para ficar em primeiro lugar, porque ele já tinha terminado o doutorado, eu não tinha. Então, naquela época, se você só tinha mestrado e o outro tem mestrado e doutorado, você ficava com mais de 40 pontos na frente. E esse meu concorrente, no final, eu fiquei com 3 pontos na frente dele, por causa de publicação e tudo. Mas se ele tivesse levado aquele documento, ele ficaria muitos pontos da minha frente. E ele não se atentou para aquilo. E aí, quando eu voltei, contei para o pastor essa história. E aí o pastor deu assim um sorriso. E aí eu falei assim, por que você está rindo? Ele tirou do bolso um dom daquela irmã. E o dom mostrava que um anjo me acompanhava. E durante a competição, ela havia como se fosse uma luta entre eu e o meu oponente. E o anjo apenas ficava olhando. E o anjo dizia assim, não, eu vou esperar e ver se ele dá conta. Mas nisso, o anjo percebia que o meu oponente começava a me vencer. Aí o anjo fala assim, olha, não tem jeito, eu vou ter que entrar e ajudá-lo para que ele possa conseguir conquistar isso. Então, aí por isso que eu dou esse testemunho para os jovens, né? É o nosso papel nos prepararmos, darmos o melhor de nós, mas é muito bom a gente saber que há um Deus que vai pelejar por nós quando nós precisamos do milagre. Glória a Jesus. Então, eu precisei do milagre e Deus operou um milagre. É interessante, Eustáquio, que a gente vai somando essas experiências, eu tenho as minhas também, inclusive nessa área, e quando você tem as suas conquistas, isso é muito bom, e as conquistas elas vêm do esforço, da dedicação, né? Não é porque o Senhor vai operar que eu não vou fazer a minha parte, eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou... a dedicação é necessária. Nós temos que fazer. É isso mesmo, o Senhor vai abençoar. Mas é diferente quando você pode contar, como eu também posso, vivi essa experiência no primeiro vestibular que eu fiz, do Senhor numa questão aberta, ou seja, uma questão que vai de 00 a 99 e pode ser qualquer coisa, numa área que era importante para mim, que era matemática, porque a minha primeira quase formação foi engenharia civil, depois que eu mudei para comunicação, e do Senhor me dá a resposta de 3 questões da prova de matemática, que eu não sabia fazer. Eu estudei, preparei, mas aquelas eu não sabia, e ouvi uma voz dizendo o número é tal, e eu fui lá e coloquei. E de 00 a 99 eu acertei essas 3 questões. Glória a Deus. Então...
É diferente quando você vê onde você chegou e pode acreditar ao Senhor essa vitória. E o Senhor, no meu caso, ele fez isso 2 vezes. Porque isso foi uma primeira oportunidade, que era uma vaga temporária, e quando veio a vaga definitiva, já eram 8 candidatos, e eu fiquei em segundo lugar de novo, né? Era em segundo lugar. Daí da minha esposa, ela chorou muito e tudo. Aí eu falei, não, minha filha, isso Deus sabe o que faz e tudo, né? Eu tinha até outras propostas, mas por incrível que pareça, a pessoa que passou em primeiro lugar, que era um rapaz muito competente, e era uma pessoa muito boa, e inclusive tinha uma professora que gostava muito dele. É uma pessoa, como ser humano, muito boa, mas ainda não conhecia o Senhor. E não tinha casado ainda, aquela história. E a gente não sabe por que ele simplesmente desistiu. Ele desistiu daquela primeira vaga. E aí eu fui chamado. Então, por isso que eu falo, quer dizer, o Senhor fez questão de mostrar para mim. Eu tive o meu mérito de me preparar para poder ocupar aquele cargo e realizar as minhas funções bem como professor, sim. Mas eu não teria estado lá se não fosse o Senhor. E aí entra mais uma vez a palavra, que a palavra fala assim, abençoarei os que te abençoarem. Esse rapaz, ele depois conseguiu um emprego lá no Paraná, ele se converteu ao Senhor, na obra, na Maranata, e lá ele conheceu a esposa dele, e hoje ele é um membro do grupo Ciência e Fé. Glória a Jesus, que coisa maravilhosa. Então são coisas assim que a obra nos proporciona, que são assim, maravilhosas. Não há como a gente não reconhecer isso. Eustáquio, esse momento é um momento especial, sobretudo para os jovens que estão participando já conosco. Porque a nossa referência, invariavelmente, é o Senhor Jesus. Ele é a nossa referência. Mas quando você lê a Bíblia, e você vê a experiência de Davi, a experiência de José, a experiência de Salomão, a experiência de tantos, de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Noé, da igreja primitiva, Novo Testamento, os discípulos, Paulo, Tiago, Pedro, João. Você vê essas experiências, elas são um espelho, porque você vê o que é o servo dirigido pelo Senhor. Sim. O servo que ouve, o que acontece na vida do servo que ouve a voz do Senhor. Isso é muito importante. Sim. Então, eu vejo que para os jovens, essas conversas com pastores que nós temos tido, são uma prova de que servir ao Senhor é uma ótima escolha. Sim, Como é que foi a sua experiência de ministério? Olha, eu fui diácono solteiro, né, durante muitos anos. E assim, eu te confesso que assim, o diaconato era algo que me seria suficiente, digamos assim, né? Porque no fundo, considerando toda a beleza da obra que a gente conhece e tudo, na verdade, eu não me sentia digno nem de ser diácono. Então, em função disso, apesar de lá no fundo a gente perceber a nobreza do ministério, da própria palavra falar, né, daquele que almeja o episcopado, de até começar a ter um desejo, mas eu te confesso que eu nunca ousei assim, pedir isso ao Senhor, porque eu tinha muito aquele sentimento de que nem como diácono eu deveria estar, né? Assim, era algo muito grandioso, né? Então, apesar de sempre procurar realizar a obra do Senhor, né? Sempre com muito zelo e tudo, mas veio, né? E é claro, a gente sente, e eu entendo hoje quando Paulo fala, né? Quando ele diz lá, e pesa sobre mim todas as igrejas e tudo. Então, a gente sente isso, né? Do que é o ministério, da responsabilidade que nós temos do rebanho. Mas uma coisa, assim, maravilhosa que o Senhor me acrescentou no ministério, acrescentou, na verdade, não, ele confirmou, né? Porque eu já vivia isso como diácono. É que nós temos um povo maravilhoso. Isso é verdade. Então aí uma igreja que você sabe que ora, né, irmãos que se dedicam, irmãs, né? Então nós vivemos um corpo que, se não fosse por ele, o nosso ministério
seria muito difícil. Então, eu só queria contar uma experiência, né? São várias, né? Mas pelo menos uma. Eu me lembro de uma vez que era naqueles cursos de quinta-feira, quando se orava pelas pessoas. Hoje ainda tem, né? Mas é um pouco diferente. E eu me lembro que uma irmã, ela chegou e me contou: olha, eu tive uma visão com aquela irmã tal. E a visão é que ela via que a irmã estava grávida e havia uma dificuldade na gestação daquela irmã. E nós não sabíamos ainda o que era. Eu falei: não, nós vamos hoje mesmo lá. E fomos lá para orar por aquela irmã. E não falamos com ela: o senhor mostrou que aonde estava, vamos só orar, nós não sabíamos. Mas no dia seguinte aquela irmã passou mal. E aí quando ela foi ao médico, fez lá um exame, ela havia perdido todo o líquido amniótico, né? E precisou ser encaminhada para Belo Horizonte. Aí, chegando lá, a criança, ela não tinha os rins e nem a bexiga. Era uma sentença de morte. E o médico já falou com ela: olha, eu vou repor o seu líquido, mas você vai voltar aqui só para nós tirarmos a criança. E a palavra do médico foi: manter essa gestação é uma falta de respeito para com a vida. E a irmã não aceitou aquilo. Era a primeira filha, e aquilo é a mesma idade da minha filha mais velha, né? E ela não aceitou, o médico ficou nervoso, falou: olha, eu não vou te receber aqui se não for por isso. Aí veio, a igreja toda entrou em luto, né? Foi uma grande tristeza aquilo. Mas nisso, um outro irmão trouxe uma visão. E a visão é que aquele casal ia até um juiz, e na mesa daquele juiz havia uma sentença de morte. Mas a igreja, e o Senhor mostrava as senhoras, as servas, oravam de forma ininterrupta. E quando nisso que a igreja orava, e o casal ia se aproximando do juiz, aí nós entendemos que seria um período. E aí quando o casal chegava diante do juiz, o juiz anulava aquela sentença de morte e dava para eles uma sentença de vida. Glória a Jesus. Né? E aí eu entendi e falei com os irmãos: então, irmãos, vamos fazer uma escala. Lavras é uma igreja pequena, reunimos todas as igrejas do sul de Minas, montamos aquela escala, pegamos os varões, jejuns alternados. E aí, na segurança do Espírito Santo, é por isso que eu falo da importância do corpo. Então, na segurança do Espírito Santo, falou assim: olha, se nós orarmos, a sentença será revertida. E aí eu falei com os irmãos: irmãos, nós não vamos ficar orando, Senhor, se o Senhor quiser, não. A nossa oração é: o Senhor vai operar um milagre. E aí eu digo, eu teria essa segurança se não fosse o corpo, né? E Deus operou um milagre. Glória a Jesus. Hoje a Gabriela, né, tem 16 anos, né? A minha filha tem 16, ela tem também. Está lá uma linda jovenzinha, está lá em Curitiba hoje. Glória né? a Deus. Então aí a gente vê do que é um ministério, né, numa obra do Espírito Santo. Ele é o resultado do corpo, né? Corpo. Ele é nutrido Exatamente. pelo corpo. O ministério é nutrido pelo corpo. Olha só, são 19 horas e 53 minutos, já está se aproximando a hora do culto. E eu queria que você falasse o texto que você vai trazer hoje na mensagem e fizesse uma breve introdução. O Senhor me inquietou, aí quando eu fiquei sabendo, eu fui lá consultar: Senhor, é isso mesmo? Está lá em Gênesis 45, 24. É a história de uma família, de um grupo de irmãos que carregou durante anos a carga de uma culpa e um pecado até então não confessado, né, diante do Pai. E esses irmãos, eles foram surpreendidos ao se deparar com uma obra extraordinária que Deus já vinha preparando já há muitos anos na vida deles. E eles não tinham apenas recebido ali o perdão, mas eles receberam uma sentença de vida. Glória a Jesus. Então foi algo extraordinário. E ali José dá uma palavra muito clara para eles, né? Não contendais pelo caminho. Então é uma grande mensagem que nós temos hoje. Então Deus realizou uma grande obra nas nossas vidas, né? E vai continuar realizando. E nós precisamos pautar o nosso caminho por esta obra. Glória a Deus. Não por causa de dificuldades que surgem pelo caminho, que vão surgir, mas por esta obra tão extraordinária, né, que Deus tem realizado nas nossas vidas. Glória a Jesus, glória a Jesus. 19 horas e 55 minutos, então.
Nós vamos encerrar aqui esta conversa, esse bate-papo, para que o pastor Eustáquio possa se posicionar no púlpito, e daqui a pouco menos de 5 minutos, então a gente entra com a vinheta e você começa a acompanhar o culto deste domingo, transmitido daqui do Manaim, de Domingos Martins. Eustáquio, a paz do Senhor, até daqui a pouco. Senhor. Obrigado. Amém. A paz do Senhor a todos.